Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui hoje para mais uma devocional e nós vamos indagar a cada um de nós para quem nós vivemos? Para Deus ou para nós mesmos? Lá em Marcos 10, versículo 45 diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, hoje nós vamos discorrer como nós vivemos nossa vida, para nós mesmos ou para Deus. Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus, para que caia as barreiras dos nossos corações e para que possamos entender a voz do Senhor. Bem, queridos? Senhor nosso Deus, Pai querido, fala conosco neste dia. Traz, Senhor, a tua inspiração. Traz, Senhor, o teu entendimento sobre as coisas, para que possamos viver como o Senhor quer que vivamos, para que nós possamos, Senhor, andar no caminho como o Senhor desenhou para nós. Pai, vem conosco e que teu Santo Espírito guie as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, para ilustrar um pouco o que a gente está falando, vamos ler aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que fala assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhantemente aos homens. Então aqui Paulo está dizendo que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a divindade dentro de si, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi servo. Ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. E em contraste conosco, não é, meus queridos? Nós somos senhores de si mesmo. Nós muitas vezes seguimos os nossos próprios desejos, os nossos próprios conselhos. Nós fazemos as coisas à nossa maneira, do nosso jeito. E é por causa disso que a humanidade, ela entrou em parafuso. É por isso que há guerras, pelejas, lutas, tribulações, aflições, porque nós escolhemos fazer as coisas da nossa maneira. E olha, se fôssemos para fazer da nossa maneira, Cristo não precisaria ter vindo e servido de exemplo para nós, não é? Nós temos uma coisa dentro de nós, né, que nos impele a dizer: quem manda na minha vida sou eu. Mas saibam, queridos, que aquele que manda na sua própria vida, faz o que quer, ele não é de Cristo. É uma realidade dura de ouvir, é algo duro de saber, mas é a verdade. Aí nos remete isto a outra questão. Você é servo de Cristo ou do pecado? Aqui em Lucas 16, 13, diz assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui no caso ele está falando a dinheiro, mas pode ser outras coisas também. Porque o nosso desejo é ter um dinheirinho, né? Isso é riquezas desse mundo, isso é o maior desejo do ser humano. Mas, além do dinheiro, tem outras questões também. E nós acabamos sendo escravizados pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências. Nós acabamos sendo escravizados pela nossa vontade. Isso é ruim, porque vira e mexe, o pecado acaba nos pegando, não é? Nós vamos ali servindo a Deus, bonitinho, direitinho, mas em dado momento o pecado passa uma rasteira em nós, por conta dos nossos desejos, porque eles estão bem vivos lá, e nós somos escravos dele. Mas veja, nós somos chamados para a liberdade, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso,
Mas a palavra também fala que os que são de Cristo crucificaram os seus desejos, crucificaram as suas concupiscências. Ou seja, nós estamos mortos para o pecado, como diz Paulo. Nós temos que estar mortos para os nossos pecados e vivos para Deus. Mas, irmão Cláudio, como que nós podemos estar vivos para Deus e mortos para o pecado? Ora, nós precisamos crucificar realmente a nossa carne. Nós temos alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas veja, os nossos desejos, eles têm que ser mortificados. A nossa carne, porque ela é tendenciosa, meus queridos. Ela não respeita ninguém. A nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo só quer satisfazer a si mesmo. Não está interessado no próximo, não está interessado nas coisas de Deus, mesmo porque as coisas de Deus são contrárias aos nossos desejos. Deus quer uma coisa para nós e nossos desejos querem outra coisa. Então nós precisamos ser livres dessa influência dos desejos da nossa carne. Nós precisamos ser livres dessa questão pecaminosa que há entre nós. E aqui eu estou falando num aspecto geral, viu, irmãos? Talvez alguém esteja pensando só nessa parte que dá prazer, né? Que dá prazer, a parte sexual, a bebida, a comida. Não, estou falando de tudo, porque os nossos desejos foram corrompidos no Jardim do Éden. E todos nós, em maior e menor grau, precisamos ser curados por Cristo, curados pelo Santo Espírito de Deus, tratados, limpos pela Palavra de Deus. Porque essa nossa carne, nós vamos lutar com ela até o dia em que Deus nos chamar. Nós vamos lutar com os nossos desejos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, até o dia da nossa partida. Então, é importante que a gente saiba lidar com ela, meus queridos, e não satisfazer esses desejos da carne. Porque, queridos, pense, se nós continuarmos satisfazendo os desejos da nossa carne, nós não podemos ser chamados de servos do Senhor. Nós não podemos, aliás, a salvação ela não vai ser desenvolvida em nós se nós permitirmos que a nossa carne faça o que ela quer. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E veja, são muitas áreas da nossa vida que precisa de tratamento, não é? Se alguém fala mal de mim, eu quero ir lá brigar, bater, reclamar, né? Retrucar, aquele espírito de vingança, não é? Isso é a nossa carne. E se nós dermos vazão para ela, nós acabaremos desonrando o Senhor, porque o que Ele pede? Que nós perdoemos, que nós suportemos, que nós conciliemos. Então, veja como é o oposto, né, das coisas de Deus e o desejo humano. Mas nós precisamos, se realmente queremos ser de Cristo, precisamos mudar isso. Precisamos deixar de lado aquilo que nos escraviza, os nossos desejos, nossos pecados. E concluindo aqui, Gálatas 5,13 diz que nós fomos chamados para a liberdade. Veja, irmãos, vocês que foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, queridos, nós precisamos desesperadamente ser livres da influência da nossa carne, dos nossos desejos. Precisamos levar cativo os nossos sentimentos, os nossos desejos ao poder e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Bem? Porque Ele, sendo Deus, Ele se humilhou, Ele obedeceu, Ele não fez os seus desejos a sua vontade, mas Ele foi para aquela cruz por mim
e por você e pelo nosso Deus que havia mandado fazer. Então, que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, aprender isso de uma forma bem eficaz, para que nós realmente sejamos servos do Senhor Jesus Cristo, para que nós realmente compramos, eu não sei se é essa palavra, mas que nós venhamos a cumprir a vontade de Deus para com a nossa vida. Amém? Vamos orar. Fale aí com Deus agora, você, onde você estiver, aí no seu lar ou na rua, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Peça a Deus e ao Espírito Santo de Deus que te ajude a sobrepujar a força do pecado, a força do teu desejo, para que você seja livre, não escravizado, seja pelo vício, seja por essas questões morais, seja por qualquer coisa que seja. Nós somos chamados para ser livres e sermos de Deus. Então ore aí aonde você estiver. Senhor nosso Deus, Pai querido, ajuda-nos em nome de Jesus a suplantar, Senhor, todos os nossos desejos. Que seja o nosso desejo fazer a Tua vontade. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser libertos da nossa ira, do nosso medo, do nosso vício, das nossas questões que nos dá prazer, das nossas mentiras, das nossas fraquezas, Pai. Nós não queremos mais ser escravos de tais coisas. Nós queremos, Senhor, ter o coração limpo e te servir como o Senhor quer, seguir os passos de Cristo, porque, Senhor, todos aqueles que fizerem como Cristo, Senhor, serão exaltados. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter a nossa vida mudada realmente, para que possamos cumprir a Tua vontade nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, nesta empreitada. Não permita, Senhor, que por ignorância ou por receio nós não consigamos, Senhor, atingir o alvo. Nós queremos ser Teus de verdade, Senhor. Ajuda-nos neste propósito. Pai, abençoa o Teu povo, que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo, Senhor, com a Tua igreja. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, brilhar realmente a Tua luz. Não a nossa, Senhor, mas a Tua luz para aqueles que necessitam. Seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês e os seus familiares e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.